meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos dada, concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção, a iluminação do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila Quatai 108, e os nossos grandiosos ministros. Começamos por os ministros, não é? Porque hoje é dia de bênção de ministros. Os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Os nossos abnegados mentores, guias espirituais, mensageiros de Deus, mensageiros desses mundos etéricos, do mundo espiritual, na nossa vida, jornada, caminhada, do qual, denominados nessa simplicidade de roupagem de, como todos nós já sabemos, quem não sabe já ouviu falar, porque eu sempre falo neles, de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, as nossas guias missionárias e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. E uma outra condição de espíritos fora desta roupagem, que nos assistem, nos ajudam, nos harmonizam e também temos, claro, com certeza, na nossa vida, jornada, caminhada, alguns espíritos para nos desarmonizar, trazer as dores, trazer as baixas frequências, as sintonias de baixa frequência, os nossos pensamentos, os nossos desânimos, as nossas angústias, e também temos aqueles que nos trazem o equilíbrio, a harmonia e as alegrias. Aqui estamos, mundo espiritual. Mundo espiritual do YouTube, mundo espiritual do Facebook, mundo espiritual do WhatsApp. Aqui estamos. É mais uma rica e feliz oportunidade. É verdade, domingo, não é? Já no fim do dia, mais um dia se passou. E agora, hoje, neste momento, já poderei fazer a pergunta que fiz esta manhã. O que é que nós hoje fizemos de diferente que melhorou o nosso dia? Todos nós temos condições que melhoramos, com certeza que sim. Todos nós temos condições que pioramos. Todos nós temos harmonias, sintonias, das quais nós poderemos nos engrandecer, rebaixar, ficar bem, ficar mal, mas o que é que nós hoje, médiuns, não é? Médiuns, o que é que nós melhoramos ou melhoramos alguém? Nos nossos trabalhos mediúnicos, na nossa condição de vida, na nossa condição de vida, no nosso dia. O nosso dia, ele é longo, o nosso dia tem 24 horas, não é? Pois é. Nós, contado no relógio, são 24 horas. Mas nós, às vezes, o dia anda tão depressa que nós dizemos assim, com certeza que houve engano na parte do horário. O dia só teve 12 ou 13 ou 14 horas. Porque passou tão rápido, porque, na realidade, nós não concluímos tudo o que tínhamos a concluir neste dia.
que formalizamos e idealizamos, o dia passou rápido demais. É uma verdade. É uma verdade. Porque nós temos o hábito de pensar muita coisa. E quando nós pensamos para formalizar na realidade, sem ser aquela questão de... porque há pensamentos que passam que a gente nem dá conta deles. Mas há muitos pensamentos que nós os seguramos e que, sem querer, nós vamos formalizá-los, como eu sempre digo, a outra dimensão. Isto é quase, poderá ser até bem comparado ou mal comparado. Isso é quase como eu ter aqui um carro à porta e ter o carro cheio de combustível. E vou ali ao carro, dou a chave, dou a ignição, ele fica trabalhando. Ele fica trabalhando. Assim somos nós. Nós estamos trabalhando. Nós sempre, mentalmente, a nossa mente não para. E nós estamos sempre trabalhando. E nós vamos quase sempre formalizar esses nossos pensamentos a outra dimensão. Formalizarem um pensamento é nós agirmos, é quase a história do carro. O carro está parado ali, à porta, trabalhando. Mas falta-lhe lá o essencial, que é o motorista, que é o condutor, que sou eu. Porque ele não toma a iniciativa de nada. Assim somos nós. O nosso pensamento, ele não toma a iniciativa. Nós é que tomamos. A nossa consciência, a nossa consciência, o nosso espírito, ele é que toma a iniciativa do nosso pensamento. Eu, por exemplo, pego no carro, vou daqui a Lisboa, que são 130 km. Pego nele, ele está a trabalhar, ele não vai sozinho. Eu tenho que ir lá dentro dele, tenho que destravar, tenho que meter as mudanças, carregar nos pedais, segurar no volante, deixar ele deslizar, andar, caminhar, correr até 200 a hora. Não, 200 a hora não. Vai lá 100 a hora só, que eu sou light. Mas na velocidade correta, certa, para chegar lá bem. Assim somos nós. O nosso pensamento formaliza, mas nós temos que ir a outra dimensão, formalizar aquilo que pensamos, para trazer aqui para esta nossa dimensão, para formalizar. Os nossos dias, o nosso relógio, ele anda rápido para os nossos afazeres, para as nossas condições. Anda rápido demais. E nós muitas vezes dizemos assim, já são tantas horas. Pois é, porque a maior parte do tempo estivemos distraídos. Às vezes distraídos com coisas que não valem a pena. Às vezes distraídos com coisas que não nos trouxeram benefício nenhum. Às vezes distraídos com condições que, enfim... com condições que nós às vezes nos perdemos, não é? Por isso nós nos perdemos simplesmente. E hoje, no fim do dia, nós poderemos dizer assim, afinal, o que é que eu construí? O que é que eu fiz de bem para quem quer que seja neste planeta físico? Eu sei analisar o meu dia. Eu sei analisar a minha tarde, o meu dia, desde manhã que abri os olhos até agora. Sei que fiz, penso, algumas coisas boas. É verdade. Comecei de manhã, levantei-me, lavei o rosto, meu pequeno almoço. Primeiro tratei do corpo físico, não é? Fui beber um café.
fiz o vídeo da manhã, não é? O vídeo da manhã que é sempre um bom dia, este é de boa tarde, de boa noite, não é? Aquele foi de bom dia, este é de boa tarde, é de boa noite, é na condição que eu os encontrar. De boa tarde, de boa noite, dependendo da condição. Há locais que são mais longe, mais outro horário do que aqui, tem mais 1 hora. Brasil, por exemplo, tem menos 4, Estados Unidos tem menos, China, Coreia, Japão, enfim. Mas hoje eu penso assim, eu fiz alguma coisa de bom, de útil, com certeza que fiz. Sem olhar às minhas mazelas físicas, sem olhar às minhas condições físicas, eu sei que fiz. Não vou aqui, claro, delinear o que é que fiz, porque é assim mesmo, não é? Mas sei que fiz algo de bom. Algo de bom, nós temos que ter a consciência do que fizemos. Não julguei ninguém, não julguei ninguém, não ofendi ninguém, não maltratei ninguém, ajudei, tentei ajudar alguém. São partes quase que básicas de nós médiuns, não é? De nós seres físicos. E de nós médiuns ainda mais, porque hoje foi dia de ir aos templos, não é? Hoje muitos templos estão fechados, abertos e fechados também. Muitos templos estão fechados e outros estão abertos. Houve muitos trabalhos. Se houve locais que houve bênção de ministro, houve locais que não houve bênção de ministro, mas houve trabalhos mediúnicos. A espiritualidade, cada vez que desce ao mundo físico, e aqui é porque falamos em templos, não é? Porque a espiritualidade também desce aqui na minha casa, desce na vossa, desce na rua, se encontra a qualquer lado. É como o Mestre Jesus. O Mestre Jesus se encontra em qualquer lado. Em casa, dentro de nós, na rua, no trabalho, nos nossos trabalhos físicos, mediúnicos, em qualquer trabalho, Jesus, divino e amado Mestre, se encontra. A espiritualidade maior, de igual modo, de igual forma, se encontra. E nós, hoje, dia de ir aos templos, será que nós íamos na sintonia adequada e perfeita para ir aos templos trabalhar para a espiritualidade, não é? Porque nós vamos trabalhar para se metermos ao serviço da espiritualidade, tal e qual como eu disse ontem, não foi de graça, não é? Não fomos de graça, nós somos pagos. A espiritualidade nos paga o equivalente ao nosso trabalho, o equivalente à nossa condição, o equivalente à nossa situação e mediunidade, à nossa harmonia. Aqui não importa se tem muita ou pouca mediunidade, se é sol, se é lua, não. Todos somos pagos da mesma bitola, da mesma maneira. Aqui não se paga mais a uns do que se paga a outros. Não, a espiritualidade, quando concede o pagamento em bónus, em benefícios, em condições espirituais, vamos lá, assistidas aqui no mundo físico, a espiritualidade age de igual modo na vida de todos, no lar de todos. Aqui não é porque é bonito ou porque é feio, porque é iniciado ou porque é iniciado ou porque é elevado, ou porque é centurião, ou porque é arcano, ou porque é... Não, salve Deus, não. A espiritualidade aqui contempla todos da mesma forma, da mesma maneira, porque só a espiritualidade é que poderá dizer, avaliar o quanto, embora nós saibamos o valor, não é, de cada trabalho, quando estamos de prisioneiros, por exemplo, sabemos que
Um trabalho dá tantos bónus, um trabalho dá tantos bónus, um trabalho dá tantos bónus, na condição de prisioneiro, não é? Prisioneiro é uma condição que às vezes faz falta. Faz falta a nós, médiuns, se meter prisioneiro durante aqueles 15 dias da espiritualidade maior. Porque às vezes desenvencilhamos caminhos que se encontram obstruídos por os nossos cobradores, obsessores, e uma prisão às vezes é bom. Se nós tivermos as condições disso, é bom, porque no meio disto nós falamos em templos, nós falamos em médiuns, nós falamos em trabalhos, estipulados, que deveria de ser todos os meses daquela forma, todas as semanas, mas nós nunca li falar na condição do médium em qualquer parte deste planeta, daquele médium que não tem condições de ir, por exemplo, a um retiro. O estágio de cada templo, não é? O estágio de cada templo, o corpo mediúnico de cada templo, aqui não importa o estágio, a condição, importa a condição do médium, porque, por exemplo, os últimos retiros que fiz, e já foi há longo tempo, porque no templo que eu vou não há retiro. Passa-se tempo que não há retiro. Mas o último retiro que eu fiz foi inclusive, sentámos-nos na mesa evangélica, por ordem, claro, do comandante, do adjunto, sentámos-nos na mesa evangélica, na parte evangélica, e deveria de ser para ouvir coisas da doutrina, ler cartas de Tia Neiva, Quatai 108, Pai Seta Branca, ouvir áudios de Pai João de Inoque, ouvir áudios de Quatai 108, ouvir áudios do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso pai, falar da doutrina, falar da corrente indiana do espaço, falar de muita coisa, mas o último retiro que eu fui foi para lavar roupa suja. Num retiro. Eu, na altura, já faz uns anos, né? Já estão a ver. Porque as condições dos tempos fazem muito. Nós, quando falamos, eu às vezes estou nos grupos, dizer que vibro contra este ou contra aquele mestre ou ninfa. Não, eu não vibro negativamente contra ninguém, mas causa-me uma certa inveja dos trabalhos, de eu não ter condição, de aqui não haver condição. Por exemplo, todas as semanas um retiro, todos os meses um retiro. Aqui não há. Estrela candente, eu nunca fiz. Estrela de sublimação, são trabalhos que eu nunca fiz. Dizem-me assim, dizem-me assim, não tem pena? Eu tenho muita pena. Tenho muita pena de não ter feito esses trabalhos, mas como estou atrasado nesses trabalhos, possivelmente me adiantei noutros. Possivelmente estou mais adiantado noutros, porque eu conheço muito boa gente, médiuns, que faz estrela candente, que faz todos os trabalhos da corrente indiana do espaço, porque tem a oportunidade, porque tem essa rica e feliz oportunidade, graças a Deus, não é? E eu ainda não tive. Mas que há uns que sabem mais que eu, há outros porque aquilo não dá conhecimento. Aquilo não traz bondade a ninguém, traz o trabalho em si. A grandeza do trabalho, sim,
é uma grandeza. Isso é uma grandeza. É um grande benefício ter esses trabalhos, todos esses trabalhos. Há tantos trabalhos dentro da corrente indiana do espaço que Portugal não tem. Como é que é? Somos discriminados, somos menos médiums por conta disso? Não, eu não me considero menos médium que aquele irmã que já fez, está farta de fazer Estrela Candente, outros trabalhos, porque tem a oportunidade, a ocasião, tem o engrandecimento de poder fazer esses trabalhos. Nos templos onde trabalham, têm esses trabalhos. No país onde estão, têm esses trabalhos. Aqui na Europa não há. Portugal não tem. Logo, não há, não é? Logo, não há. Logo, eu ainda não fiz, como eu, centenas de médiuns. Terei que ir ao Brasil para fazer uma estrela candente, ou duas, ou três, porque quando for aí é para fazer muitas, não é? As que puderem. Mas até agora não tive oportunidade, porque trabalho, porque o tempo é pouco, porque no tempo estou de férias tenho que ir trabalhar para outro lado, para outros países. Quando estou de férias não tem havido oportunidade, vou para outros países trabalhar mediunicamente, onde sou solicitado e acaba realmente por deixar passar mais uma oportunidade. E também, não é? Também às vezes é melhor ficar assim. Aqui em Portugal acho que está em resolução, não é? Fazer uma estrela candente aqui. Graças a Deus, não é? Graças a Deus. Quando isso estiver concretizado, essa estrela candente aqui, aí eu já vou fazer, não é? Como eu, centenas e centenas de médiuns. Mas aqui em Portugal, na Europa, é porque não há. Mas no Brasil também há centenas e centenas de médiuns que ainda não fizeram e têm estrela candente e outros trabalhos. Porque habitam longe, porque habitam muito longe, porque as faculdades monetárias são poucas, porque as faculdades monetárias são outras. Os templos não oferecem a quem não tem dinheiro para pagar a despesa e a deslocação, não é? Pois é, porque depois não têm onde ficar, porque depois não têm dinheiro para separar comida para um dia, ou dois, ou três de viagem, porque os recursos financeiros, porque tem que andar o dinheiro à frente, O dinheiro, a gente fala assim, é em termos mediúnicos, mas o dinheiro anda à frente. Nada se faz neste mundo se não houver o pagamento. Vai de autocarro, cada um é tanto. Tem que pagar antes para reservar o lugar. Tem que pagar. Dá tanto? Toma lá. Eu posso marcar aí, eu vou ver se arranjo, vou ver. Vai preenchendo. Aquele que não deu, se houver outro que dê, o lugar é preenchido. E aquele que não deu fica para trás. Olha, este pagou logo, ou esta pagou logo, vais para a próxima vez. Porque não tinha recursos, porque não tinha meios, porque não tinha condições. Porque os templos não pagam. Tem que ser na nossa individualidade, tem que ser da nossa vida a pagar as deslocações. Nem todos podem morar na praça, nem todos podem morar no centro da vila, da cidade. Alguns têm que morar em arredor. Esses que moram em arredor, pode ser 200, 300 quilómetros. Há pessoas que eu moro a 130 quilómetros do templo, dá 260, ir e vir.
Há outros que ainda moram mais longe. Há outros que ainda moram mais longe. E eu ainda tenho carro, ainda tenho via rápida, ainda tenho passo, tenho portagem que pago, é retirado, tenho a portagem que passo direto, é tirado, descontado automaticamente na portagem. Não paro para cobrar bilhete, tirar bilhete, enfim. Há pessoas que não têm essas condições, que ficam tristes. Ficam tristes porque ninguém dá nada a ninguém. Ninguém dá nada a ninguém. Médiuns, pois é, médiuns. Médiuns. Eu conheço um caso de um casal de médiuns que queriam ir fazer uma estrela candente. E por ter falado neste autocarro, esse casal de médiuns, aconteceu mesmo isso. Não tinham o dinheiro para pagar na altura da inscrição. Acontece que os lugares foram se enchendo. Esse templo é enorme, é muito grande, tem muita gente. Inclusive não foi só um autocarro. Mas já foi há algum tempo. Acontece que esse casal não pagou. Logo, não tinha o dinheiro. O dinheiro que tinha era para outras coisas. Para a comida, para pagar água, luz, se calhar renda de casa. Não tinha o dinheiro. Preencheram os lugares todos, retiraram esse casal que não tinha pago para meter um casal que tinha pago. E eu agora interrogo-me, isso é justo? Será que aquele que tinha o dinheiro tem mais mérito do que aquele que não tinha o dinheiro? Será que aquele casal que ficou em terra, que não foi fazer uma estrela candente, isto no Brasil, aqui em Portugal não, porque em Portugal não há, no Brasil, será que aquele casal não tinha o mesmo direito de fazer uma estrela candente? Só porque não tinha o dinheiro, foi-lhe negado o acesso à viagem, ocupado por outras pessoas que pagaram na hora? Pois é. É por isso que eu digo, o dinheiro anda na frente. Entre pagar autocarro tem que se pagar mais algumas coisas, não é? Entre pagar autocarro tem que se pagar algumas coisas mais para a viagem correr bem, para aquela escala correr bem, para aqueles trabalhos mediúnicos correrem bem, e assim rola o dinheiro, e assim rola as dificuldades, e assim rola quem não tem dinheiro não tem vícios. Embora isto não seja vício nenhum, seja uma condição física e mediúnica, mas o que é certo é que o dinheiro anda à frente. Eu, para ir ao templo, tenho que ter dinheiro para meter combustível, pagar portagem, pagar almoço e voltar. Que não fica barato. 260 km, mais portagens, mais a comida do dia, não fica barato. Por isso, meus irmãos, eu pergunto, hoje, agora já pergunto, será que nós hoje fizemos alguma coisa de diferente para melhorar a vida física de alguém, de um nosso irmão, de uma nossa irmã, de um mestre, de uma ninfa, de uma pessoa que não é nada de doutrina, que não é médium, do nosso vizinho, da nossa vizinha? Será que nós nos intitulamos servos e filhos de Deus e vivemos na ignorância e atirando pedras ao telhado do vizinho? Será que nós, é tudo um será, porque o será, enfim, mas não nos esqueçamos, então, não nos esqueçamos que nós, tudo o que nós formalizamos, fazemos, tem uma paga, tá? E essa paga nós poderemos ter condições de pagar ou não. Com a certeza também, porém, que tudo o que nós fizemos será pago, recebemos. Os nossos créditos, se calhar, são mais que os débitos, ou os débitos são mais
são maiores que os créditos. Aqui é uma diferença, que há sempre uma diferença, que nós teremos ou não capacidade para superar ou não, para evoluir alguma coisa ou não. Mas, meus irmãos, mundo espiritual das várias formas, mundo espiritual do YouTube, mundo espiritual de Facebook, mundo espiritual do WhatsApp e os demais grupos doutrinários, a todos eu desejo um lindo e abençoado domingo. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, nos ilumine e abençoe, desejando a todos um resto de dia agradável. Quem foi aos templos, boa sorte. Quem não foi aos templos, boa sorte à mesma. Ficaremos a aguardar. Mas eu estou contente, sabem? Eu estou contente. Estou contente por uma parte, poderei dizer assim, estou contente por uma parte, estou triste por outra. Mas a vida é feita destas coisas assim, de alegrias e tristezas, harmonias e desequilíbrios. É isso. Por isso, fazer o quê? Alguém já vos deu alguma coisa? Alguém já vos foi levar à casa alguma coisa? Alguém já vos deu alguma coisa? Pois é. A mim ninguém me deu nada, tá? Então, a todos eu desejo um lindo e abençoado domingo. Que Jesus, que a espiritualidade, o grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe, Águila 468, e os nossos mentores nos possam ajudar nas nossas vidas caminhadas. Essas lindas, belas, maravilhosas princesas doutrinárias. E não vou esquecer de si, tá bom? Salve Deus. E salve Deus. Vovozinha Maria Conga também manda o cumprimento especial a cada filho e a cada filha. Com muito amor, muito carinho, muitas energias e sintonias. Porque é mesmo assim. Os nossos majestosos cavaleiros, princesas e os nossos ministros. Todo mundo espiritual. Tiãozinho e Justininha, que nos ilumine e abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Salve Deus e graças a Deus.